Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom? No vídeo passado aí eu falei sobre propósito, propósito de vida na igreja, né? E agora nesse vídeo aqui eu vou falar sobre comunhão com os irmãos, né? Isso mesmo, ó. Você que já é da igreja, você que visitou alguma igreja, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que foi, como foi a sua experiência, como foi a sua experiência na igreja, como que é na sua igreja. Não precisa colocar o nome da igreja não, tá? Só escreve aqui e fala assim, ó, a experiência, a comunhão com os irmãos da minha igreja é assim, assado. Eu sei que é complicado demais, é a questão da união dos irmãos, né? Muitas vezes a gente acha que é perfeita a igreja. Aquela união ali, a união com os irmãos é perfeita. Ela tem que ser boa. O ideal que fosse perfeito era para ser perfeita. Por que era para ser perfeita? Simplesmente porque o Espírito de Deus precisa habitar, né? Teria que habitar no meio dos irmãos, né? No meio da união com os irmãos. Então, teria que ser perfeita. Você concorda comigo? Então, coloca aqui nos comentários aqui, ó. Você acha que é normal aquela desunião com os irmãos? Ou você acha que está faltando alguma coisa ali para poder guiar aquela união com os irmãos? Então, o vídeo passado eu falei sobre propósito de vida, propósito de vida pessoal, e tem o propósito de Deus, que é o coletivo, né? O propósito de Deus para o mundo. Você pode dar uma olhada lá no, acho que deve estar aqui aparecendo para você, ou você vai aí no canal que você consegue ver, tá? Então, o que acontece? A união, a união com os irmãos era para ser top, até porque a gente está falando do reino de Deus, né? Então a igreja é considerada como o reino de Deus. Depois eu falo mais sobre a questão de reino de Deus, né? Como que tem que ser o reino de Deus. Mas eu queria especialmente falar agora sobre a comunhão com os irmãos. Acredito que deve ser algo muito polêmico, né? Porque a gente vive ali com várias pessoas. Tem igreja, por exemplo, que tem pessoas de vários estados. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu dei uma percebida que tem a maioria das igrejas são frequentadas por pessoas que vêm de outros estados, né? Outras cidades. Então tem muita gente ali tem parentes também, né? Parentes de pastores, parentes de líderes. Então ali sempre tem aquela questão de muitos irmãos acharem que estão sendo ali deixados de lado. E pelo fato de ter muitas cabeças, muitas pessoas que são de outros lugares, às vezes vem muitos costumes. Tem muitos costumes, né? Aquele negócio. Não era para ser assim. Por quê? Porque era para existir aquela comunhão, né? O Espírito Santo ali está habitando, né? Mas a gente sabe que o Espírito Santo ele não vai habitar em pessoas, não vai guiar pessoas que não dá lugar para eles. Não dá lugar para ele. Até porque o Espírito Santo, o Consolador, ele ia guiar, ele vai te guiar, mas você precisa estar ali de acordo. O que é isso, estar de acordo ali? É você ter uma intimidade com Deus. Você ter uma intimidade com Deus. A gente vive num mundo hoje que a gente tem duas opções. Duas opções bem claras e que a gente vive o tempo todo. Ou a gente é guiado pelo Espírito de Deus. Na verdade são três, né? Ou a gente é guiado pelo Espírito de Deus, ou a gente é guiado pelo Espírito nosso mesmo, ou a gente é guiado
pelo espírito do mundo, né? Pelo espírito do mundo. Um exemplo, o espírito do carnaval. É ali um negócio que vai te lembrar o tempo todo. Ah, vai ter carnaval, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, se você vive guiado sobre... Se você vive guiado sobre as coisas que vêm do mundo, provavelmente aquilo vai estar o tempo todo na sua cabeça. Isso é uma forma de ser guiado. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, aí é totalmente diferente. Você é uma pessoa que vai agir com sabedoria. Você vai ser uma pessoa sábia, né, no caso. Então, a comunhão com os irmãos. Comenta aqui algo que aconteceu na sua igreja que você acha assim, não, para mim, eu acho que deveria ser totalmente diferente, né? Então você coloca aqui no comentário um exemplo de alguma coisa que aconteceu na sua igreja. Não fale o nome da igreja, gente, não fale o nome da igreja, tá? Só coloca na minha igreja, aconteceu isso. Eu sugiro que você assista o vídeo anterior, quando eu falo de propósito de Deus, propósito de vida pessoal, tá? Depois eu vou explicar para você como que você faz para descobrir o seu propósito, tá? Vou fazer outros vídeos aqui e vou te dar uma luz ali como você faz para descobrir o seu propósito. Então, nas igrejas é um nome assim que a gente pode dar como os motins, né? Tem muitos motins a igreja. Por que muitos motins, gente? Tem um grupo, o grupo, por exemplo, na igreja onde eu frequento é o grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes, o grupo das crianças, tem também o grupo das senhoras, o grupo dos varões, né, que é chamado os varões. Eu falava que é varão de bicicleta. Você sabe o que é varão de bicicleta? Varão de bicicleta? Aqui, ó. A mulher fala assim, ó, os varões, né? Eu quero um varão para mim. Então, tem vários grupos. E o que é que você faz quando tem vários grupos, gente? O que você faz quando tem vários grupos? O que acontece quando tem vários grupos, né? São ali conceitos diferentes para cada grupo. Tem o grupo do louvor, por exemplo. Então ali é tudo bem fechado ali, né? Tudo bem fechado. E você quase não tem como entrar. Então fica difícil a comunhão ali. E ali muitas vezes acontece até contendas entre eles mesmos, entre os grupos mesmo. Ah, o grupo não sei de que, o grupo lá, os eventos da igreja. Então tem muita coisa que acontece de ruim dentro da igreja que não era para acontecer. E se acontecesse, era para ter um espírito ali de sabedoria, para poder guiar, né? Fazer com que desse tudo certo. E fosse um evento diferente, né? Não viesse a ter aquele evento de contendas na igreja, né? Pessoas individuais dentro do próprio grupo. Então, eu sei que isso acontece em todas as igrejas, gente, todas as igrejas. A questão das oportunidades, por exemplo. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja, uma das igrejas que eu frequentei, não vou falar o nome, tá? Que eu cheguei ali, eu já fui ministro de louvor, então eu era totalmente envolvido, fui diácono e tudo, eu era envolvido na igreja porque queimava no meu coração isso. Então, pra mim, era o que tinha que ser feito, né?
ser envolvido ali e tudo, e pegar aquele espírito de Jesus e falar assim, vamos espalhar o evangelho por toda a terra. E aí tinha que buscar ali as armas, fiz curso de liderança na igreja, né? Participei tudo. A igreja evangélica quadrangular que eu fiz na época. Então, quando eu cheguei em outras igrejas, o que eu imaginei? O que eu imaginava? Eu imaginava que era a casa de Deus, né? Que eu poderia chegar ali com aquela garra e fazer a mesma coisa. E quando eu cheguei na igreja que atualmente eu frequento, foi totalmente diferente. Totalmente diferente, né? É aquela burocracia, aquele negócio, né? Então, não me leve a mal, tá, irmãos? Eu tô comentando o que aconteceu, o que acontece que não é para acontecer. Então, você acaba, quando eu cheguei, acabou que eu cheguei, e aí eu queria ensaiar um hino para cantar, né? Eu ia cantar aquele hino Rompendo em Fé, né? Tipo, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então, gente, eu cheguei e ia cantar esse hino. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu fui me apresentar pro pastor lá, o que ele falou? Ele falou assim, eu falei que era de uma igreja, né? Muito tempo atrás, que eu já era batizado e tudo. Aí o pastor falou pra mim assim que tem que ver, né, da onde é esse batismo, não sei o que e tal. Tipo assim, deu a mínima da atenção, né? Eu não tô me fazendo de vítima, só tô comentando, né? O que aconteceu. Então, ficou um negócio assim meio desconfortável. E desde então, passou-se meses, nunca eu tive ali aquela... Sempre lá, estava próximo lá do grupo de louvor, participando lá, do lado lá, né, conversando com o povo, mas nunca deu para cantar um hino, tocar nada, né, porque ali existiu tipo uma negligenciada, né, do povo. Então, gente, comenta aqui se você já aconteceu com você também, se você fosse de outra igreja e chegou numa igreja e não foi bem aceito. Comenta aqui para mim. Então, irmãos, então você pode ver que não é tão fácil, é complicado. Mas por que acontece isso dentro da igreja? Grande parte do que acontece não era para acontecer. Se acontecesse, era para ser algo que fosse resolvido, né? Era para ter ali uma direção para que fosse resolvido o mais rápido possível. E a igreja em si, a gente pode ver como se fosse uma família, né? Uma família ali onde tivesse todo mundo junto ali, um apoio que você tivesse. Então era para acontecer ali era para acontecer para ter uma direção, né? E não acontece simplesmente porque falta um grupo de liderança mais forte na igreja. Só o pastor não vai conseguir fazer aquela administração ali de tantos conflitos, né? Até porque ele é só um.
E a igreja são muitas pessoas. Então, um grupo de liderança forte que esteja ali ao lado do pastor, logicamente com os mesmos objetivos, né? Porque se você não tiver objetivo igual, vai acontecer o quê? Várias pessoas vão ter ali decisões diferentes. Por isso que, teoricamente, muitas pessoas falam, e o que a gente vê lá, o povo falando na igreja que o cabeça é Jesus, que é isso, que é aquilo, mas muitas vezes a gente sabe que não tem nada a ver ali. Fala que o cabeça é Jesus. Para tomar as decisões ali que influencia na igreja. O pastor toma, mas quando dá errado ele fala que não, é que a pessoa não segue Jesus. Tá errado. Totalmente errado. Então tá faltando um grupo de liderança ali mais forte dentro da igreja. Falo em todas as igrejas, não estou falando da igreja que eu frequento ou que eu frequentei, não. Tá faltando um grupo de liderança mais forte. Tem uma igreja que, não vou falar o nome dela, mas é uma igreja ali que cria bastante discípulo. E entendeu, né, o que é, o que tem que fazer, né? E além de você formar bastante discípulos, logicamente que esses discípulos têm que se parecer com Jesus. Então, não adianta você querer fazer discípulos que pareçam com você. Você tem que moldar, você tem que treinar os discípulos com o caráter de Jesus. Como que era o caráter de Jesus? A gente vê nos evangelhos, é bem mais simples de ver, né? Então, às vezes o seu pastor, o seu líder, ele coloca costumes que é dele mesmo, que ele pensa, entendeu? Coisa que não tem nada a ver. Jesus, por exemplo, ele era uma pessoa que ele pregava a graça. Então, diferente de muitas pessoas, se por exemplo o irmão pecar ou o irmão errar em alguma coisa, o que o líder faz? Apedreja. Faz igualzinho. Sei que é duro, irmão, já ouvi isso aí, mas faz igualzinho, igual aquele povo tava ali com aquela mulher que era prostituta, que tinha que apedrejar. Isso é de quê? Isso é o cara viver pela lei. E a Bíblia fala que se você viver pela lei e não conseguir cumprir tudo, você já é amaldiçoado. E claramente ninguém vai cumprir tudo que está na lei. Então Jesus ele veio trazer uma interpretação da graça, que é cumprir a lei. Cumprir a lei com graça, né? Que graça, na verdade, nós temos todos os dias. Porque se a pessoa ali, ela acha que pelo fato dela... Vou falar um líder espiritual. Se o líder espiritual, ou seja, o pastor, ou líder de jovem, líder de louvor, qualquer líder, se ele acha que o irmão, por ter falado algo, errou, por ter agido dessa forma, errou, e ele merece ser punido, ele também é a mesma coisa, porque ele erra todo dia. O líder, o pastor, todos os dias ele erra, e todos os dias ele é perdoado por Deus através de Jesus, porque é pela graça que a gente é salvo hoje em dia. Então, todo dia ele é perdoado. E por que ele não faz a mesma coisa com o irmão? Ele quer aplicar a lei sobre o irmão. Ah, vai ficar tantos dias no banco, vai ficar não sei o que e tal. Já começa que os irmãos, a maioria, quando cai no pecado, é porque está faltando ali um entrosamento ali com a casa de Deus. E por que está faltando esse entrosamento? Porque culpa da própria liderança. Que não tem aquela liderança ali que traz eles para perto, né?
Existe uma minha da igreja do Evangelho Quadrangular, tem aquele culto que é chamado culto de célula, né? É maravilhoso aquele culto lá para você fazer discipulado. E por que que as igrejas também não adotam isso? Não sei se adota, né? Isso é de cada igreja. E se não quiser fazer da mesma forma para não copiar outra igreja, que eu acho uma idiotice, você pode fazer de uma forma diferente. Fazer reuniões, um almoço, e nesse almoço falar de Deus, que a célula é super importante para o crescimento da igreja como um todo. Por exemplo, um irmão novo convertido que vai para uma igreja de célula, ele aprende muitas coisas, inclusive a estar unido, a estar ligado ali, né? Como um só corpo. E daí ele vai sendo alimentado espiritualmente, até se transformar em um líder de célula. Que o líder de célula vai ser uma pessoa ali que aprendeu e já está entrosado ali, né, com as coisas de Deus. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa melhor de você ser transformado ali em um líder e fazer parte do corpo de Cristo? Por quê? Porque ali você vai ver que a igreja realmente vai crescer e vai cumprir aquele propósito lá que eu falei no vídeo anterior, que é o propósito coletivo de Deus para a humanidade, que é salvar a humanidade, toda a humanidade. E Jesus só vai voltar, gente, como eu já falei, Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em toda a terra. Como que vai ser pregado em toda a terra, gente? Como que a gente vai conseguir levar esse evangelho, o evangelho da graça, se as pessoas das igrejas não estão fazendo o seu papel, que é gerar, que é criar discipulado, né? Criar ali um modelo de discipulado ali para poder dar certo, em vez de ser um negócio fechado ali, né? Um negócio trancado, não, só a minha igreja está certa, só a minha igreja é a perfeita. Nada disso, gente. Às vezes a pessoa acha que não, porque eu uso um paletó, porque não sei o que, aí a minha igreja é a melhor. A minha igreja é a melhor. O discipulado, ele tem que existir. Independentemente de qualquer igreja, ele tem que existir. E tem que ser eficaz. Tem que ser eficaz. Se não for eficaz, se o líder que é colocado ali por Deus não foi eficaz ali nas suas decisões, não pedir orientação de Deus, que é bem clara a orientação de Deus através dos evangelhos, né? Jesus mostra claramente um exemplo de liderança, que é ele que tem que ser seguido. Não adianta você querer ser igual ao povo do Velho Testamento, porque eles deram o exemplo dele, deram o exemplo. Aí você vai querer formar um discipulado igual ao povo do Velho Testamento, não vai dar certo, não vai dar certo. Você vai transformar ali a igreja igual quando Jesus veio. Tipo, quando Jesus veio, as pessoas já estavam vivendo um modelo de discipulado, né? Já estavam vivendo um modelo de discipulado quando Jesus veio. E Jesus veio quebrar isso, porque existia um véu aqui tampando. Então as pessoas não conseguiam ver a graça, só conseguiam ver aquilo que estava sendo direcionado pela liderança da igreja antigamente. Então Jesus já veio ali, ó, agora é a graça. Eu vou trazer um modelo de discipulado, um caminho para você chegar até o Pai. E você que está achando agora, você que é da igreja, eu quero que você comente aqui embaixo, fala assim, ó, eu sou um líder. Eu sou um líder. Na verdade, todos nós somos um líder, né? O que está faltando é você estar junto ali do propósito de Deus. Estar junto do propósito de Deus. Claramente, o lugar onde a gente encontrou
para poder exercer essa liderança foi dentro das igrejas. Mas você pode sair ali daquele montinho. Se você sabe que a pessoa não está olhando com um olhar espiritual para você, está olhando mais por os parentes ali os parentes dos líderes, e não está te olhando como líder espiritual, você pode orar para Deus, fazer sua oração para Deus e olhar ali para as mensagens, para o líder que era Jesus, e se transformar num líder, espiritual, ir lá e fazer parte mesmo, estar lá junto. Então você pode ser um líder, mas é complicado de você chegar e ficar esperando a pessoa que é o líder da igreja olhar para você, porque muitas vezes ela está com o olhar do mundo, ela trabalha, olha que depois eu falo mais sobre a questão de trabalho e igreja, que é uma coisa muito delicada, né? Então, às vezes a pessoa ali tá com muitas coisas na cabeça e vai para a igreja, simplesmente ela vai para a igreja ali para fazer o trabalho que já tá ali predito ali para ela fazer, né? Já tá ali tudo certinho naquele caminho lá para ela fazer. Ela vai lá, vai tocar ou vai tocar seu violão, ou tocar seu instrumento, ou pregar, ou, ou ser diácono. Então essa pessoa ela vai lá já para fazer isso e ela não quer saber mais de nada. Quando acaba o culto, ela vai embora, ela não quer saber mais de nada. Então energia, aquela energia ali que era para você aplicar ali quando a pessoa estivesse na igreja, não acontece. E aí depois daquele culto, não acontece mais nada, porque as pessoas não têm aquele contato, né? Ali não tem aquele contato com as outras pessoas. Então, irmãos, o que você vai fazer? Vou te colocar em prática aí sobre a comunhão com os irmãos, né? Você vai promover a união desses irmãos com os irmãos da sua igreja, onde você estiver. O que você vai fazer? Você vai promover através de quê? Através, você vai ver uma pessoa, um novo convertido, uma pessoa que você nunca viu, um visitante. Você vai abençoar essa pessoa sendo acolhedora, né? Você vai acolher igual Jesus fez. Muitas vezes você às vezes vai para a igreja, mas você vai pedir alguma coisa para Deus, você vai desolado, você vai triste. Mas a hora que você começar a fazer isso, Deus ele vai curar a sua alma. Vai curar a sua alma, suas feridas, né? Até porque se você estiver dessa forma, doente espiritualmente, você precisa pedir para ele habitar em você. Você tem que fazer uma oração: Deus, habita em mim. Porque Jesus, ele já levou sobre si as nossas dores, enfermidade, levou tudo. E você tem que acreditar nisso.
Mas promova isso. Chegue lá com o irmão, não seja só mais um lá dentro da igreja. Cumprimente as pessoas, né? Seja aquele crente nojento que só vai lá e não quer saber de ninguém, né? Porque você é abençoado e o povo que não é fica lá. Não, irmãos. Você tem que promover isso. Promova. Que Deus ele vai ficar muito feliz com você. Então esse vídeo aqui foi sobre a comunhão, né? Com os irmãos, a comunhão na igreja. Acontece muita coisa ruim. Muita coisa. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. Que está ali dentro daquele prédio, né? O corpo de Cristo que está dentro daquele prédio. E se é o corpo de Cristo, precisa ser um corpo saudável. Onde vai ter paz, união, né? Os irmãos eles vão se importar um com o outro. O que acontece muito é dos irmãos não querer nem saber um do outro. Já quer saber de ir embora. Teve lá o seu culto lá, foi para a igreja e quer saber de ir embora, embora, embora. Vamos comer uma pizza, vamos não sei o que, não sei o que. Mas aquele irmão, aquela irmã que está lá triste, foi buscar um milagre. Às vezes o milagre daquela irmã é só um abraço que ela quer do irmão, é só um abraço. Um aperto de mão já vai melhorar o dia ali daquele irmão da igreja. Compartilha esse vídeo. Clica aqui no gostei e manda também, coloca aqui nos comentários lá o que você achou. O que você acha da comunhão? Da comunhão nas igrejas. Se está saudável mesmo, se não está, você comenta aqui se a sua igreja é saudável, a comunhão ou não. Se está precisando mudar alguma coisa. Comenta aqui. Que muitas vezes você comentando, outras pessoas também vão ver, não, minha igreja tá ótima, minha igreja é boa mesmo minha igreja, entendeu? Valeu, gente, até mais.